Aí, pessoal, está gravando. Bom dia novamente. Nós já conversamos um pouquinho aqui, né? Mas eu gostaria de deixar registrado também em vídeo. Nós estamos aí na aula de Introdução ao Estudo do Direito, do dia 9 de junho, né? Na semana passada, nós falamos sobre hermenêutica jurídica, né? Nós tivemos 4 aulas aí sobre técnicas de interpretação. E depois eu gravei, né, e disponibilizei para vocês um vídeo sobre técnicas de integração. E analisando, então, as técnicas de interpretação e as técnicas de integração, nós finalizamos na semana passada a matéria hermenêutica jurídica. E a gente pode, então, a partir de agora, estudar uma matéria nova que é a Teorias Contemporâneas do Direito. E nós teremos a aula dessa semana, né, e também a aula da semana que vem, para analisarmos, então, essas teorias contemporâneas do direito, que são jusnaturalismo, juspositivismo, realismo jurídico e neopositivismo. Eu entendo que a gente conseguirá ver as duas primeiras, né, na aula de hoje, e as duas últimas a gente deixa para a aula da semana que vem. Né? E o foco de estudar essas teorias contemporâneas é justamente para trazer subsídios teóricos, né, não práticos, né, nós não vamos responder aqui o trabalho, mas trazer subsídios teóricos justamente para vocês poderem realizar o trabalho semestral, né? Nós não vamos analisar o livro, nós não vamos analisar os votos dos juízes, nada disso, porque isso vai ficar com vocês. Que a nossa ideia aqui é trazer subsídios teóricos das teorias contemporâneas para que vocês, então, né, em grupo, aí, no aconchego do bar, possam ler o livro, né, e buscar aí, argumentos dentro do livro, dentro dos votos de cada juiz. Né? Só para lembrar, né, o livro que eu me refiro é o Caso dos Exploradores de Caverna, do Longfellow, professor aí de Introdução ao Estudo do Direito de Harvard. Bom, pessoal, mas sem delongas aí, então, vamos começar a nossa matéria, Teorias Contemporâneas do Direito. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, daquele material que já está disponível no Moodle, já está disponível naquele site do OneDrive, né, que eu disponibilizei para vocês, que eu informei vocês lá no primeiro dia de aula, né, cujo endereço aí começa com migre.me, e nós vamos seguir esse mesmo material que já está disponível lá. Bom, pessoal, olha aí, devo ter compartilhado a tela, vocês devem estar vendo a tela aí, e nós vamos começar então as teorias contemporâneas do direito. O jusnaturalismo, o juspositivismo e o realismo jurídico e o neopositivismo. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: essas 4 teorias contemporâneas, elas aparecem nessa ordem porque, claro, é uma ordem cronológica e é uma ordem lógica, uma ordem de sentido. Aí. Não é à toa que elas são posicionadas nessa ordem aí, respeitando, então, uma ordem cronológica, uma ordem de tempo, e uma ordem lógica, uma ordem de sentido. Só que não se pode ter a ideia de que o fato de ter vindo uma segunda teoria, uma teoria posterior, à primeira teoria anterior, ela deixou de existir. Claro que não, né? Na verdade, a gente tem essa ordem cronológica, a gente tem essa ordem lógica, mas uma segunda teoria, uma teoria posterior, ela não vem simplesmente extinguir a teoria anterior. A teoria anterior simplesmente deixaria de existir, simplesmente evaporaria. Não é essa a ideia, né? Há, sim, uma sucessão de teorias, mas isso não quer dizer que a teoria anterior ela simplesmente deixa de existir. Pelo contrário. Então, quando a gente pega o nosso momento atual, que a gente vive aí dentro do neopositivismo, de um novo positivismo, não quer dizer que simplesmente não exista mais jusnaturalismo, ou que não exista o positivismo, ou que não exista o realismo jurídico. Claro que não, né? Esses ideais surgidos dentro de cada uma dessas teorias, eles permanecem aí no ordenamento jurídico, né, na doutrina, na jurisprudência, no ideário, na
cabeça dos operadores do direito. Então, não é algo a ferro e fogo, né? Não é algo drástico aí. É uma sucessão paulatina, mas as ideias continuam se mantendo, né? Não há um aniquilamento das teorias anteriores. E é por isso que a gente não pode simplesmente vir e falar sobre o neopositivismo, o novo positivismo, que é a teoria que prepondera hoje, sem falar das demais. Porque, primeiro, o neopositivismo foi construído com base nas demais, né? E com erros e acertos, digamos assim, das demais. E também porque as demais, né, as anteriores, o justnaturalismo, o positivismo, o realismo jurídico, continuam existindo no ideário de todos os operadores do direito, né? Por isso que é importante, então, estudar todas as teorias, seguindo uma ordem cronológica, seguindo uma ordem lógica, para resultar no nosso momento atual. Mas isso não quer dizer que as anteriores tenham simplesmente se vaporizado da face da Terra. Bom, e para que servem essas teorias contemporâneas? Pessoal, as teorias contemporâneas, elas tentam explicar para a gente o direito e a sistemática do direito, né? Para que a gente possa, então, entender essa sistemática e conseguir aplicar esse direito da melhor forma possível. Então, as teorias contemporâneas explicam o que é o direito, a origem do direito, o funcionamento do direito, a sistemática do direito, para a gente, enquanto operadores do direito, ou mesmo enquanto agentes sociais, aplique esse direito da melhor forma possível. Sempre, claro, visando solucionar conflitos, pacificar a sociedade, né, e permitir justamente esse convívio social, que as pessoas convivam aí em sociedade. Essa é a ideia, então. Bom, pessoal, e a primeira teoria que a gente precisa estudar é justamente a teoria do justnaturalismo ou do direito natural. Tanto faz os termos aí, eles são sinônimos. Justnaturalismo ou direito natural. Até porque, olha só, o termo jus, o prefixo jus, significa direito, né? E naturalismo, que vem da natureza, né? Algo, então, natural. Então, realmente, os dois termos aí, eles são sinônimos. Pessoal, o que diz essa teoria do justnaturalismo ou do direito natural? Essa teoria diz que os direitos, eles são inerentes, eles são da própria natureza dos seres humanos. Então, nós, seres humanos, quando nascemos aí, e quando eu digo nascemos, não é um indivíduo, né, em si, mas é toda a humanidade. Então, nós, seres humanos, quando nascemos, quando surgimos enquanto humanidade aqui na Terra, né, nós já trazemos aí direitos inerentes a nós, indivíduos, a nós, seres humanos. Em razão da nossa própria natureza humana, nós já temos os direitos inerentes aí, né? E talvez o direito que fique mais claro, essa ideia de ser inerente, ser natural dos seres humanos, é o direito à vida, né? Nós, quando nascemos, né, e a humanidade como um todo é assim, já temos direito à vida, temos direito de estar vivo, temos direito de permanecer vivo e, claro, temos também os direitos correlacionados a uma vida digna, né? Não basta estar vivo, nós precisamos estar vivo, mas precisamos que essa vida seja uma vida digna, uma vida com dignidade, né? E aí a gente precisa, então, de alimentos, a gente precisa de moradia, agora no inverno a gente precisa de vestuário, a gente precisa de medicamentos, a gente precisa de educação, enfim, todos os outros direitos que se tem, porque eles são inerentes à ideia de uma vida digna. E basta nascer ser humano, basta ser ser humano, que você tem direito à vida e todos esses direitos correlatos, buscando aí uma vida digna. Essa é a ideia do justnaturalismo, né? O direito, ele é inerente aos seres humanos pelo simples fato de sermos seres humanos. E é assim, quando cada indivíduo nasce,
porque já era assim quando surgiu a humanidade como um todo aí no planeta Terra, né? Olha que coisa linda, olha que coisa linda. É lindo, mas desde logo é algo também bastante genérico, é algo também bastante abstrato, né? Então, da mesma forma que por um lado é algo muito bonito de se falar, por outro lado é também algo muito genérico, muito abstrato. E a gente vai ver que, em razão disso, essa teoria do justnaturalismo do direito natural traz vantagens, traz, claro, mas traz, por outro lado, também desvantagens. E a gente vai trabalhar, então, essas vantagens e desvantagens. Bom, pessoal, qual que é a fundamentação teórica, né? Qual que é a fundamentação teórica do justnaturalismo? O primeiro ponto a ser levantado como fundamentação teórica é uma tragédia grega, né, chamada Antígona, escrita aí por um filósofo grego, né, que foi Sófocles. Tragédia Antígona, de um filósofo grego chamado Sófocles. Pessoal, e os gregos, eles escreviam dois tipos de peças teatrais. As tragédias, que o nome já diz, né, era algo dramático aí, né, e as comédias, que o nome já diz também, é algo cômico, né, algo a se fazer rir. E esses eram os dois gêneros teatrais da Grécia, né. Antígona é uma tragédia, então não esperem aí coisas muito bonitas, não, né, não esperem coisas muito bonitas. O que conta Antígona? Primeira coisa que é importante a respeito de Antígona, apesar de não ser tão relevante para a gente aqui no direito. Antígona era filha, né, do Édipo e da Jocasta. E o Édipo e a Jocasta eram irmãos, portanto, se tratava de um casamento incestuoso, né? E Antígona, então, era filho desse casamento incestuoso. E os psicólogos usam essa peça justamente, né, e parece que eu não sou especialista na área, claro, mas parece que o primeiro psicólogo que trabalhou com isso foi Freud, né? Eles usam essa peça justamente para explicar, né, o complexo de Édipo, né, o complexo de Édipo aí, né? Mas isso, apesar de ser muito importante para a psicologia e até para a gente nos entendermos enquanto seres humanos, foge um pouquinho da área do direito. E como eu não sou especialista nisso, eu não vou me arriscar a falar a respeito. Mas, né, toda a estrutura psicológica, né, do complexo de Édipo, né, ela foi explicada com base justamente no fato da Antígona ser filha de Édipo e Jocasta, né, que era um casamento incestuoso. Bom, mas aí a gente precisa evoluir um pouquinho na peça e chegar no ponto que interessa para a gente. E o ponto que interessa para a gente era o seguinte: estava havendo uma guerra, e nessa guerra, evidentemente, né, as partes em confronto, uma parte matava os membros da outra parte e vice-versa. E nisso, os cadáveres foram ficando deitados aí no campo de batalha, né? Foram deixados largados aí no campo de batalha. Claro que a parte que vencia, né, recolhia os bens de valor, né, moedas, por exemplo, que existiam nos cadáveres, né, dos inimigos, né, e vice-versa, mas depois de recolhidos os bens de valores, os cadáveres foram deixados aí largados no campo de batalha. E o rei, que era o rei Creonte, tio de Antígona, determinou que se enterrasse o cadáver de um dos irmãos de Antígona, que é Etéocles. Mandou enterrar Etéocles. Porém, o rei Creontes não permitiu que se enterrasse o cadáver do outro irmão de Antígona, que é Polinice. E determinou então que o cadáver de Polinice ficasse insepulto à putrefação e à dilaceração. Antígona, então, vendo isso,
ela se sentiu muito aviltada, né? Ela se sentiu muito afrontada. Por quê? Porque ela viu que o cadáver de um dos irmãos, que era Etéocles, seria enterrado. E o cadáver do outro irmão, que era Polinice, não seria enterrado e ficaria a putrefação e a dilaceração exposto aí. E claro, além de toda a questão visual e a questão de honra do cadáver, o problema na cabeça da Polinice era muito maior. Por quê? Desculpa, na cabeça de Antígona, era muito maior. Por quê? Na crença da época, para que, então, a pessoa que morreu, pudesse ascender aí aos céus e ter toda um pós-vida com dignidade, era necessário ser sepultada, né? Com honras aí militares, com honras religiosas. Então, Etéocles teria um descanso eterno e Polinice não, porque não foi enterrado, não foi então enterrado. E aí Antígona, com essa revolta interna e com esse sentimento de desigualdade muito grande, vai procurar o rei Creontes, que era tio dela, né? E justifica a necessidade de enterrar também Polinice. E os argumentos usados pela Antígona para fundamentar a necessidade de enterro de Polinice dão origem, né, pelo menos teoricamente, né, como uma ilustração também, aos ideários do direito natural ou do justnaturalismo. Primeiro, a Antígona chega para o Creontes e fala: você deve enterrar Polinice. Por quê? Porque Polinice é um ser humano igual a Etéocles. E se Etéocles precisa ser enterrado, Polinice, que é um ser humano igual a Etéocles, deve ser enterrado também. De modo que o direito a ser enterrado não é de um ou de outro, é de todos os seres humanos, inerentemente aos seres humanos, pelo simples fato de serem seres humanos. Olha o direito natural aí, olha o direito natural aí. Né? Então, justificando a necessidade de enterrar Polinice da mesma forma que se enterrou Etéocles e ambos sendo seres humanos, nós temos aí um direito natural dos seres humanos. Segundo argumento de Polinice, né? Segundo argumento de Polinice, olha lá, aqui já é um pouquinho mais abstrato, né? Aqui já é um pouquinho mais abstrato, aqui já depende um pouquinho de crença. Ela disse que se Polinice não fosse enterrado, né? Ele, enquanto ser humano, não teria cumprido todas as fases da sua vida típica de ser humano, nascendo, morrendo e ascendendo aos céus, né? É algo um pouquinho mais abstrato, mas não deixa de ser uma questão também da natureza humana, que a gente deve nascer, viver, morrer e ser também, entre aspas, descartado com dignidade por toda a nossa existência enquanto seres humanos. Né? E claro, a ideia dela, né, da Antígona, era que Polinice então pudesse também ascender aos céus. E aí, Creontes vem e fala não, e ela pergunta para o Creontes, por que não? E ele fala, porque eu não quero. Né? Claro que não é assim, né? Claro que não foi assim na história, mas a ideia é essa. E aí ela fala assim, e por que você não quer e por que eu tenho que seguir o que você não quer? E aí o Creontes, que era rei, fala, porque eu sou rei, e eu sendo rei, eu sou o Estado, e eu sendo o Estado, a minha vontade é a lei. E a lei, então, ela tem que preponderar sobre tudo e todos. A lei ela tem que preponderar sobre tudo e todos. E aí a Polinice fala o seguinte, não tem não, ainda mais nesse caso aqui. Por quê? Porque eu até reconheço você, Creontes, como rei, eu até reconheço você, Creontes, como Estado, né? E eu até reconheço a sua vontade como lei. Só que essa lei, apesar de vir do Estado, ela está afrontando um direito que é natural dos seres humanos. E, nesse caso, quem deve preponderar
é o direito natural dos seres humanos, inclusive sobre a própria lei do Estado. Porque uma lei do Estado que afronte direito dos seres humanos, direitos naturais dos seres humanos, é uma norma, é uma lei injusta. E sendo injusta, essa lei não é propriamente uma lei. Ela pode até vir do Estado, mas como ela é injusta, porque ela afronta direitos naturais, ela não é de verdade uma lei, porque não se admite que o Estado, nem que seja através da sua lei, nem que seja através do seu poder, pratique injustiça contra os seres humanos. Pessoal, e aí então acendeu uma luz, não na cabeça de Antígona e nem na cabeça de Creonte, mas na cabeça do mundo, porque a gente passou a ver, né, o ser humano como o centro, né, surgindo o antropocentrismo, que era algo muito forte aí na Grécia, né, inclusive dentro do direito. O que se protege, né, no direito é o ser humano. E a lei, o Estado, ela é um instrumento à proteção desse ser humano, né? E o Estado, então, ele tem poder? Tem. Só que o poder do Estado e as leis do Estado, elas não podem afrontar de modo algum direitos naturais dos indivíduos, né? E por mais aí, então, que o Creonte seja o rei, seja o Estado, seja a lei, o poder dele se limita aos direitos naturais, aos direitos inerentes dos seres humanos, inclusive o direito de ser enterrado, né? E então, a Polinice, com esse argumento de proteção aí do direito natural, pelo simples fato de ser humano, visando enterrar a Polinice, ela consegue se afrontar ao Estado, ela consegue se contrapor ao Estado, né? E o direito, então, natural, ele funciona justamente como essa barreira de proteção dos indivíduos, limitando, inclusive, o poder do próprio Estado. E essa, então, foi a grande sacada aí da Antígona, né? Na peça Antígona, escrita por Sófocles. Percebeu-se, então, que os direitos são inerentes aos seres humanos e os direitos, então, eles servem como barreira de proteção a esses indivíduos dos desmandos estatais. E mais que isso, serviu para a gente entender que a lei vem do Estado, mas que não basta vir do Estado, ela só vai ser lei mesmo, ela só vai ter poder mesmo, ela só vai ter que ser cumprida mesmo se o conteúdo dela, em última análise, for um conteúdo justo, for um conteúdo ético, for um conteúdo que respeite os seres humanos e os direitos dos seres humanos, né? Essa é a moral da história por trás da peça Antígona, e é por isso que a gente estuda agora, né, uma peça aí de praticamente 3.000 anos atrás, né? Porque foi a primeira sacada que a gente percebeu os direitos inerentes aos seres humanos, né, pelo simples fato de serem seres humanos, que isso gera, então, uma proteção aos indivíduos em face aos desmandos do Estado, e que o desmando do Estado, né, a lei do Estado, só vai ser lei mesmo se ela tiver um conteúdo de justiça, se ela proteger os direitos dos seres humanos. E, ao contrário, se ela não trouxer um conteúdo de justiça, ela pode até formalmente, na escrita, ser chamada de lei, né? O nome dela, escrito, pode até ser lei. Mas, se ela traz um conteúdo de injustiça, se ela não respeita os direitos humanos, ela não vai ser realmente uma lei. Ela não vai ser realmente uma lei. Ela, em algum momento, né, vai cair, né? Em algum momento ela vai cair e ela vai ser retirada do sistema jurídico pelo próprio bem do sistema jurídico e da sociedade como um todo, né? Então, uma lei que não traz conteúdo de justiça, formalmente ela pode até ser chamada de lei, mas ela não é lei. E se ela foi colocada no ordenamento jurídico, uma hora ela vai cair para o bem do ordenamento jurídico e para o bem da própria sociedade.
Eu não usei o termo técnico, né? Eu não usei o termo técnico, mas agora eu vou comentar. E por que você não usou o termo técnico, professor? Porque nesse momento histórico a gente ainda não tinha esse termo técnico. Mas hoje a gente tem. E o termo técnico é: a lei vai ser declarada inválida, né? A lei, por falta de conteúdo de justiça, por falta de proteção aí dos seres humanos, ela vai em algum momento ser declarada inválida e, consequentemente, ela vai ser retirada do ordenamento jurídico para o bem de todos, né? Bom, pessoal, essa é a primeira fundamentação, então, dos direitos naturais, né, do justnaturalismo. E aí a gente pode passar, então, para uma segunda fundamentação, né? E quem traz essa segunda fundamentação para a gente são ideias religiosas, né? São ideias religiosas. E a gente aqui no mundo ocidental, né, no mundo ocidentalizado, principalmente com base, né, no cristianismo, principalmente com base no cristianismo. E o cristianismo aí, né, deu origem a diversas religiões, né? Mas a que mais se organizou dentro do cristianismo aí foi o ideário da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E depois, a partir de dissidências dela, né, surgiu aí o protestantismo, né? Mas muito tempo depois, né, com Martins Lutero na Alemanha e tantos outros que deram origem, então, às religiões protestantes de hoje, né? Mas a ideia aí é baseada no ideário religioso do cristianismo e principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que fundamenta aí os direitos naturais, porque os seres humanos teriam sido criados, então, na imagem e semelhança de Jesus Cristo e de Deus, né, Pai de Jesus Cristo. Então, como nós, seres humanos, fomos criados na imagem e semelhança do Criador, nós, então, enquanto seres humanos, idênticos aí, na imagem e semelhança do Criador, temos também direitos próprios, inerentes, né? Então, isso é um fundamento aí religioso, né? Um fundamento de crença, né? Mas quem realmente acredita nisso vai dizer que os seres humanos têm direitos inerentes, têm direitos naturais, porque eles foram criados, então, na imagem e semelhança do Criador. E da mesma forma que o Criador é todo-poderoso, onipresente, onisciente, né? E também extremamente responsável, também os seres humanos têm direitos e deveres também à imagem e semelhança do Criador, né? Essa é a ideia religiosa, né, dos direitos naturais. Claro que isso é fora do direito, né? Isso não é algo jurídico aí, mas influencia nós no direito também, né? Porque se nós fomos criados na imagem e semelhança do Criador, nós, enquanto seres humanos e como humanidade como um todo, devemos ser protegidos em nossos direitos, né? E, claro, não se permite nem que o Estado, né, nem que o Estado viole direitos dos seres humanos, porque se o Estado, então, estivesse violando direitos dos seres humanos, o Estado, em última análise, estaria violando direitos do próprio Criador, né, porque os seres humanos foram criados aí na imagem e na semelhança deste Criador, né? Então, também os ideários religiosos, eles fornecem aí uma proteção aos indivíduos, né? E inclusive em face do próprio Estado, né? Dos desmandos estatais. O Estado ele não pode afrontar o ser humano, porque se ele afrontasse o ser humano, ele estaria afrontando o próprio Criador, ou os direitos do Criador. Essa é a ideia aí por trás, né? Uma fundamentação, então, religiosa dos direitos naturais, do justnaturalismo. Pessoal, e a última fundamentação que eu queria trazer para vocês é a fundamentação baseada aí num filósofo alemão, né? Apesar de não existir propriamente a Alemanha na época, né? Porque a Alemanha ela teve uma unificação tardia na Europa, que é Immanuel Kant. Immanuel Kant. Então a gente vai se basear aí nas ideias do Immanuel Kant. E o Kant, ele é um filósofo racionalista, né? Ele é um filósofo racionalista. E sendo um filósofo racionalista,
as bases dele, né, as bases do pensamento dele vão divergir aí das ideias religiosas, né? Então, agora eu apresento para vocês, então, uma fundamentação mais racionalista, que vai divergir, né, dessas ideias religiosas aí, né? E o Kant fala o seguinte: o homem é um fim em si mesmo. O homem, ele existe por si. E se o homem é um fim em si mesmo, se ele existe por si, independente de qualquer outra coisa, ele, para garantir a sua existência própria, sua existência natural, terá também direitos inerentes, terá também direitos naturais. E o Estado, ele não tem existência própria, ele é um mero objeto criado aí com a ideia de permitir a vida em sociedade e proteger o homem. De modo que o Estado, como instrumento, Estado, só tem razão de existir enquanto ele estiver protegendo os seres humanos. Enquanto que o homem tem razão de existir sempre, porque ele é um fim em si mesmo. Ele é um fim em si mesmo. E sendo um fim em si mesmo, ele tem direitos naturais que devem ser protegidos pelo Estado, e na proteção desses direitos naturais, o Estado ele se torna um mero instrumento de proteção dos seres humanos. Essa é a ideia do Immanuel Kant. Não foi o Kant que falou essa frase, que é muito famosa, mas mais ou menos essa é a ideia, né? Quem falou a frase foi Descartes. E Descartes teria dito que penso, logo existo. Então, do meu pensamento enquanto ser humano, né, e é meu, está dentro da minha cabeça, não depende de mais ninguém, não sei se está certo, se está errado, se o pensamento é justo ou se é injusto. Não dá para saber, porque o pensamento é interno de cada um. Mas se eu penso, e se eu estou pensando, e meu pensamento é interno, e é só meu, não depende de mais ninguém, eu, ao pensar, ao criar ideias, ao gerar ideias, ao modificar o mundo das ideias, eu existo, independente de qualquer outra coisa. E se eu existo, eu tenho também direitos que são meus inerentemente pelo simples fato de eu existir. Eu tenho, então, enquanto ser humano, direitos naturais. Veja, pessoal, que essa é um ideário mais racionalista, porque, em última análise, o fato do ser humano existir, né, e ter, portanto, direitos naturais, ele não vem porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele vem porque o ser humano é dotado de raciocínio e consciência. Esse é o grande ponto. O ser humano ele tem existência própria porque ele é dotado de raciocínio e consciência. E tendo raciocínio e consciência, qualquer lugar que ele esteja, ainda que sozinho, trancafiado, sem que ninguém lembre dele, sem que ninguém pense nele, aquele ser humano, e ainda que só ele esteja pensando nele, né, como ele tem consciência e raciocínio, ainda que só ele esteja pensando nele, está tendo pensamento, está tendo modificação no mundo das ideias, então está tendo existência, e se está tendo existência, da existência própria decorre também direitos próprios e inerentes dos seres humanos. Pessoal, eu costumo brincar, né, é uma brincadeira, né, quando eu dou essa aula aqui, e eu acho que eu já comentei com vocês na nossa primeira aula, né, lá no início do semestre, quando a gente se conheceu aí, sobre a cadeira, né, sobre a cadeira. Eu perguntei para vocês, olha lá, essas cadeiras, na época era carteira, né? Essas cadeiras que vocês estão sentados aí, elas existem? E aí vocês olharam com aquela cara de espanto para mim e falaram, professor é louco, esse cara é maluco, o que ele está perguntando? É lógico que a carteira existe, ó. Eu estou vendo, eu estou sentado, eu estou usando a carteira, aqui é a carteira. E esse professor é louco. Aí, meio ressabiado aí, né? Com a certeza de que eu sou louco, né? Vocês falaram, claro que existe professor aqui. Você não está vendo? Você não está vendo? Você não está tocando a carteira, né? Na prática, como acontecia nas aulas presenciais, você não está com o pé em cima da carteira,
Estou. Então, a carteira existe, beleza, né? E aí, eu perguntava para vocês, nós terminamos a aula, vocês foram embora, e aí vocês estão lá, né, lá no aconchego do lar, sozinhos aí. Vocês vão pensar na carteira? Não, né? Vocês vão se utilizar da carteira? Não, né? Vocês podem até pensar na matéria, vocês podem até pensar na faculdade, vocês podem até pensar na aula, vocês podem até xingar o professor, né? Lá no aconchego do lar. Mas na carteira vocês não vão pensar, né? E aí, então, enquanto vocês estavam aí no aconchego do lar, longe da faculdade, a carteira existia, né? Eu perguntava para vocês, a carteira existe? E aí vocês olhavam um para o outro e falavam assim, a carteira é um bem durável, né? Então, deve existir sim, deve estar lá na sala de aula e deve existir sim. Deve existir. Por que deve existir? Porque a carteira é um objeto e vocês não estão se utilizando do objeto, vocês não estão na presença do objeto. Então, muito provavelmente ele exista, porque ele é um bem durável. Mas nada impede de alguém ter ido lá e arrancado todas aquelas carteiras, levado embora e reciclado as carteiras e simplesmente elas tenham deixado de existir. Mas vocês, como estavam no aconchego do lar, não sabiam disso. Vocês só iam descobrir isso no dia seguinte, quando vocês chegassem e vissem ou a sala vazia ou a sala com carteiras novas. Aí vocês iriam pensar na carteira antiga, mas aí já era tarde, ninguém ia saber onde ela estava ou se ela realmente existisse, né? Por quê, pessoal? Porque os objetos, como eles não pensam, como eles não têm consciência, como eles não têm raciocínio, eles existem à medida que eles nos prestam utilidade, a nós, seres humanos. Então, quando eu estou usando a carteira, eu posso falar com certeza que ela existe. Mas a partir do momento que eu não estou mais na presença do objeto, né, e eu não estou me valendo mais desse objeto, esse objeto simplesmente perde a sua razão de existir. Então, eu nem sei mais se ele existe ou não. E, na verdade, enquanto eu não estou utilizando dele, né, nem faz sentido eu pensar nele, né? Nem faz sentido eu querer saber se ele existe ou não, porque ele só faz sentido existir na medida que ele tem utilidade para mim. Se ele não tem mais utilidade para mim, já era. Pessoal, pensem aí em dois objetos. Um que vocês usam sempre. Né? E vocês precisam desse objeto. E um segundo que vocês não usem, né? E vocês perdem os dois. Qual que vocês vão procurar ou qual que vocês vão sentir mais falta, né? Qual que vocês vão torcer para ainda existir? O que vocês usam ou o que vocês não usam? Claro que vocês vão torcer para existir, né? Que ainda exista, que vocês possam achar o objeto que vocês usam, porque ele traz uma utilidade para vocês, vocês precisam dele. E às vezes, o objeto que vocês nem usam, vocês sabem que não está ali mais, vocês não sabem onde foi parar, e às vezes vocês nem vão pesquisar, vocês nem vão procurar. Por quê? Dane-se, eu não uso mais. Então, se eu vier achar, ótimo, beleza, né? Tá dentro do meu patrimônio ainda. Mas se eu também não vier achar, se ele simplesmente sumir, desaparecer, deixar de existir, pouco me importa, porque eu não uso mesmo, né? Então, a gente pensa nos objetos, né, à medida que nós nos utilizamos dele. E a existência do objeto é uma existência utilitarista, não é um fim em si mesmo, ele não existe por existir, ele existe à medida que ele nos presta aos seres humanos uma utilidade, né? Agora, esqueçam a carteira, não é a carteira, sou eu. A gente estava tendo aula, vocês foram embora, né? E eu fiquei na sala de aula, aí a porta da sala de aula bateu, e eu fiquei preso lá. E aí acabou a bateria do meu celular, eu não consegui ligar para ninguém, a aula acabou, a faculdade foi fechada e eu passei a noite preso lá dentro. Pessoal, obviamente vocês não estão pensando em mim. Ninguém está pensando em mim, né? Tirando minha mãe, talvez. Né? Minha mãe, talvez. Né?
Ninguém está pensando em mim. Eu estou preso lá dentro sozinho, incomunicável com o mundo exterior aí. Agora, apesar de ninguém, nem minha mãe, está pensando em mim, né, está precisando de mim, ou se valendo aí de alguma característica minha, alguma utilidade minha, né, algum serviço meu, eu sozinho, lá dentro da sala, no escuro, incomunicável, tenho consciência de mim. Estou pensando. Aí. E se eu estou pensando, eu estou mudando o mundo das ideias. E se eu estou gerando mudança, eu estou existindo. Eu estou existindo. Eu posso ter aproveitado o momento para ficar pensando em questões das provas de vocês. E como vocês me deixaram sozinho lá, me abandonaram e não foram me buscar, eu estou muito bravo da vida e estou, então, elaborando questões dificílimas que eu vou colocar na prova e todo mundo vai ser reprovado aí. De modo que eu estou pensando, eu tenho consciência, eu estou pensando, eu estou mudando o mundo das ideias e a partir da mudança do mundo das ideias, eu estou gerando ou vou gerar influência na realidade fática, que é todo mundo PHDP, E, consequentemente, aí, apesar de ninguém estar pensando em mim, eu existo pelo meu próprio pensamento, pelo meu próprio raciocínio, pelas minhas ideias, e o que essas ideias vão permitir gerar de modificação no mundo fático, na realidade fática aí. De modo que a carteira só existe quando ela presta utilidade, e é assim em todos os objetos. Tem uma existência utilitarista, tem uma existência instrumental. Enquanto nós, seres humanos, porque nós temos consciência, porque nós pensamos, nós existimos por nós mesmos, nós temos existência própria, né? E uma existência consciente, né? De consciência aí, né? Consequentemente, nós somos um fim em si mesmo, nós existimos por nós mesmos e nós temos também direitos naturais próprios nossos, inerentes a nós, de, no mínimo, a conservação do ser humano e a conservação da sua consciência e do seu raciocínio, né? Pessoal, o Estado, ele não tem consciência. O Estado, nós já vimos, ele é um ente artificial criado pelos próprios seres humanos, visando a proteção dos seres humanos. De modo que o Estado é um mero objeto, é um mero instrumento na proteção dos seres humanos. E por isso, tudo que o Estado faz deve ser orientado para a proteção dos seres humanos, porque os seres humanos em si são um fim em si mesmo, existem por si próprios. De modo que, em última análise, olha só, o Estado e as leis do Estado, elas devem proteger os seres humanos e os direitos naturais. Uma lei do Estado, ela jamais pode afrontar um ser humano, ela jamais pode afrontar um direito natural, né? E essa é a ideia também trazida por Kant, E se o Estado afrontar um direito natural, quem cai não é o direito natural, não é o ser humano, porque o ser humano é um fim em si mesmo. Quem cai é o Estado, ou ao menos a lei daquele Estado. De modo que, se o Estado até edita uma lei, mas essa lei afronta direitos naturais, se é uma lei injusta, o ser humano se mantém e a lei cai, a lei vai ter que ser retirada do ordenamento jurídico. A lei injusta, ela vai ter que deixar de ser lei, ou ela nem é lei, né? Uma lei injusta nem é lei, porque afrontou a própria finalidade do Estado e o próprio direito natural. Usando o termo técnico, né, se a lei editada pelo Estado é injusta, né, se a lei editada pelo Estado é injusta, ela nem é lei, ela é inválida. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente fundamentou aí os direitos naturais, né, numa posição, num viés mais clássico, né, com base em Antígona, de Sófocles, com um viés também religioso, né, pelo qual os seres humanos foram criados na imagem e semelhança do Criador, e também por um viés mais racionalista de Immanuel Kant.
que entende que o homem é um fim em si mesmo, em razão da sua consciência e do seu raciocínio, e que o Estado é um mero instrumento na proteção desses seres humanos. Bom, pessoal, e aí a gente pode seguir um pouquinho e dessas histórias todas que eu contei para vocês, extrair as vantagens, então, dessa ideia de direito natural, né? E são duas principais vantagens. Olha lá, pessoal, primeira vantagem dessa história toda do direito natural. O direito natural, ele busca a moral e a justiça concreta. Por que ele busca a moral e a justiça concreta? Porque os seres humanos são fim em si mesmo, os seres humanos têm direitos naturais portanto, né, deve-se buscar a moral, né, aquilo que é correto perante os seres humanos e aplicar sempre a justiça, no caso, concreto, né? Lembrem aí de Antígona. Por que um pode ser enterrado e o outro não? Isso é injusto, isso é injusto. Ah, mas é a lei do Estado enterrar um e não enterrar o outro. Mas isso é injusto. E se isso é injusto, essa lei é injusta. E a lei injusta não é lei. A lei injusta não precisa ser cumprida. E o que eu quero é a situação mais justa para aquele caso concreto, que é o enterro dos dois. É um enterro também de polinice. Olha aí, a gente vai buscar sempre a justiça no caso concreto. Essa é a grande vantagem do direito natural. Ela permite buscar a justiça no caso concreto, inclusive se pondo contrário, né, aos ditames estatais, né, ou desmandos estatais, inclusive se pondo contrário aos desmandos estatais. Pessoal, o direito natural, então, é a arma que nós, seres humanos, temos, né, contrário às disposições injustas dos estados, né, ou ao sistema ou regimes injustos de estado. Né? E o grande exemplo é o sistema injustíssimo do apartheid, né? Que institucionalizava, portanto, era algo institucional, era algo do Estado, né? O racismo, né? O racismo pela cor da pele na África do Sul, né? Inclusive levando à prisão, né? Uma pessoa que se colocou contra esse regime do apartheid na África do Sul, que foi Nelson Mandela. E aí o Nelson Mandela foi libertado e ele então se candidatou a presidente da África do Sul e ele ganhou, né? E com isso ele pôde finalmente acabar com esse regime odioso que era o regime do apartheid. Olha só, acabou o regime do apartheid, mas, né, por fatos recentes aí, a gente vê que, infelizmente, não acabou não o sistema mais, né, mas não acabou o racismo, e um racismo não mais institucionalizado, mas impregnado aí, infelizmente, dentro da sociedade humana em geral, né, em todos os países, não só nos Estados Unidos, que resultou aí no assassinato daquele segurança, né, por um agente público, né, por um policial, né, nos Estados Unidos, mas em todos os países aí. Então, acabou o apartheid na África do Sul como um racismo institucionalizado, né? E o fundamento para pôr fim ao racismo, né, institucionalizado, foi o regime do apartheid, foi justamente um direito natural, né? Porque o racismo, no regime do apartheid, o racismo era institucionalizado. As leis do Estado geravam discriminação, né? Então havia determinados locais para brancos, outros locais para negros e não podia ter mistura, né? Até mesmo dentro de ônibus de transporte público, alguns bancos então para brancos, outros brancos para negros. Isso era a lei do Estado, isso era a lei do Estado, isso era a vontade do Estado, isso era o ditame do Estado, isso era o direito. Isso era o direito. Mas claramente essas regras todas eram injustas, né? Eram injustas. E aí então o direito natural, que foi a busca da moral, que foi a busca da justiça, permitiu que a sociedade então sul-africana, lideradas aí pelo Nelson Mandela, mas veja que ele ficou preso muito tempo e ele precisou ganhar como presidente para conseguir isso. Se valendo então do direito natural, de igualdade, de dignidade das pessoas,
conseguiu, então, se pôr contra essas regras do Estado injustas e, finalmente, acabar com essas regras aí. Acabando, então, o apartheid e o racismo institucionalizado, mas o racismo não institucionalizado, né, o racismo inerente na sociedade, permanece por todas as sociedades humanas aí, infelizmente. Então, o direito natural, ele é a verdadeira arma do ser humano, a arma do indivíduo, do cidadão, contra os desmandos estatais. E a gente, então, se valendo dessa arma, deve buscar sempre a situação mais justa no caso concreto, ainda que se ponha contrário às leis do Estado. Porque se uma lei do Estado, apesar de vir do Estado, não é justa, é injusta, ela não é lei. E se ela não é lei, ela deve ser retirada do ordenamento jurídico, ela é inválida. E o que vai valer é a situação de justiça no caso concreto. Bom, pessoal, e a segunda vantagem, então, né, é que o direito natural, como arma do indivíduo, inclusive contrária ao Estado, né, o direito natural não admite lei injusta, né? Não admite lei injusta. Porque, ainda que tenha vindo do Estado, portanto, lei em sua acepção formal, tendo conteúdo injusto, não é lei propriamente dita, vírgula, não é norma jurídica, e deve, então, ser retirada do sistema normativo, né? Retirada do sistema jurídico, né? E como que ela é feita? Como que é feita essa retirada? Declarando-a, termo técnico, inválida. Declarando inválida, né? Então, o direito natural não admite lei injusta, porque se é injusta, nem é lei, né? Se é injusta, para o direito natural, nem é lei. Pode até ter vindo do Estado, mas se é injusta, nem é lei. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos as vantagens aí trazidas pelo direito natural, né? As vantagens trazidas pelo direito natural, e a gente pode avançar um pouquinho agora e comentar sobre as desvantagens, né? Desvantagens do direito natural. Bom, pessoal, o direito natural, ele é inerente aos seres humanos, né? E existe várias fundamentações, né? A fundamentação clássica, a fundamentação religiosa, a fundamentação racionalista do Immanuel Kant aí. Agora, pessoal, todas elas, queira ou não, elas se baseiam em algo bastante abstrato, né? Elas se baseiam em algo bastante abstrato, né? A Polinice, né? A Antígona, né? Para enterrar a Polinice, ela se baseou num fato em concreto e na busca de uma igualdade em concreto ali, né? Mas era uma história, né? Uma história, e no pano de fundo dessa história, o que a Antígona buscava era dar um enterro, sim, mas para que o Polinice pudesse ascender aos céus. Então fica um negócio abstrato, né? Aí depois vem os ideários religiosos e precisa de crença para acreditar que o ser humano foi criado aí na imagem e semelhança do Criador, né? E mesmo no lado racional, trazido pelo Immanuel Kant, a gente ainda depende de algo interno, que é a consciência, e, portanto, também algo abstrato, algo que não pode ser pego, analisado em concreto, tomado, né? Visualizado aí. Então, o direito natural, ele acaba tendo como base, né, algo muito genérico, algo muito abstrato. E isso aí põe contra a segurança jurídica, né? Então, a grande desvantagem do direito natural é a insegurança jurídica. Até porque, pessoal, se o direito é natural, é inerente aos seres humanos, os próprios seres humanos são diferentes um do outro. E se a base do ser humano é a consciência e o raciocínio, também a consciência e o raciocínio
é inerentemente diferente de um ser humano para outro ser humano. E se o direito natural tem base a consciência e o raciocínio que são diferentes de seres humanos para seres humanos, o direito natural, ele, em última análise, também poderia ser diferente de ser humano para ser humano, né? E isso aí gera, então, uma pluralidade de fundamentos, uma pluralidade de interpretações, uma pluralidade de direitos, né? Então, a gente não tem algo único, a gente não tem algo sólido em que se pautar, em que se basear, né? E com isso, então, o direito natural, ele acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande. Pessoal, na aula anterior, né, eu comentei com vocês que o direito exige, né, que os operadores do direito, principalmente os magistrados, sejam imparciais, né? Mas não exige que os operadores do direito e nem mesmo os magistrados sejam neutros. Por quê? Porque nenhum ser humano é neutro. O ser humano é o complexo, né, das suas histórias de vida, né, dos seus fatos, da sua educação, da sua criação, das suas crenças religiosas, do local e do momento histórico em que vive, né? Então, um ser humano, ele jamais vai ser igual a outro ser humano, né? E todas as decisões e manifestações do ser humano, né, de um ser humano, é baseada em todo esse complexo de história de vida dele. De modo que, se os direitos são inerentes a seres humanos, os seres humanos são variáveis e mutáveis ao longo do tempo, né? Nós somos metamorfoses ambulantes, né? Os direitos naturais, eles também são diferentes de ser humano para ser humano, são mutáveis de ser humano para ser humano. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Gera uma insegurança jurídica muito grande. Pessoal, basta a gente ver as diferenças de opiniões, né? Eu faço essa atividade em sala, né, presencial, aqui vai ficar um pouco mais difícil, né? Por exemplo, ninguém duvida que a vida é um direito natural do ser humano e ninguém duvida também que a vida tem que ser protegida, né? Isso poderia dar a falsa impressão que a vida é um direito natural absoluto para todo mundo, né? Ou de mesma amplitude para todo mundo, porque é fato, tenho certeza, ninguém duvida que a vida é um direito natural dos seres humanos. Nós nascemos e logo nós temos vida, né? É um direito natural dos seres humanos e da humanidade como um todo, porque todo mundo nasceu, né? E deve permanecer vivo, aí tem que permanecer vivo, né? Mas se a gente aprofundar um pouco o nosso estudo com base no direito à vida, que é uma unanimidade aí, né? Que é uma unanimidade, eu perguntar a vocês a respeito do suicídio assistido, de uma eutanásia, de uma ortotanásia. Vai começar a ter divergência, né? Eu pergunto efetivamente aí nas aulas presenciais e tem diferença, né? Tem divergência. Aqui, não vou perguntar, mas provavelmente tem diferença. Por quê? Tem gente que vai entender que a vida é um direito absoluto e que ninguém pode tirar a vida, nem mesmo a própria pessoa, né? E vai entender aí que o suicídio é algo terminantemente proibido. Quem tem essas ideias é porque sofreu uma influência religiosa muito grande, porque essa posição é uma posição religiosa aí, que a vida é um direito absoluto. E aí, dessa posição, proíbe não só o suicídio, mas proíbe também o aborto. Proíbe também o aborto. Mas tem gente que vai entender que a vida, apesar de ela ser protegida, ela só deve ser protegida enquanto se houver dignidade a essa vida. De modo que, se a pessoa, aí, por exemplo, ela está em um estado clínico irrecuperável, né? Ela está em um estado clínico irrecuperável, por exemplo, ela teve morte cerebral. Não faz sentido em continuar mantendo aquela pessoa viva ou aquele corpo vivo se ele não tem mais funções neurológicas, se ele não tem mais funções de consciência e de raciocínio. E aí, então, seria possível desligar esses aparelhos e, quem sabe, olha que interessante, permitir a retirada dos órgãos para salvar outras vidas que essas outras, sim, com viabilidade, com consciência, com raciocínio.
né? E é feito isso, né? Então, a pessoa teve morte cerebral, desliga-se os aparelhos porque ela já teve morte cerebral e ela é irrecuperável, né? Ela não sairá desse estado aí, ela é irrecuperável. Mas, para quem tem aquela primeira posição religiosa, que a vida é um valor absoluto, não vai poder admitir essa segunda posição de desligar os aparelhos, né? Não vai poder admitir o desligamento dos aparelhos. Tem muita gente que entende pelo desligamento e é feito, é permitido isso justamente para viabilizar o transplante de órgãos, né? A lei de transplante de órgãos entende e permite que o médico declare a morte com a morte cerebral, ainda que não tenha cessado as funções vitais, como função circulatória, função respiratória, função excretora, né? Permanecem em funcionamento para poder retirar órgãos ainda viáveis, ainda em funcionamento e serem transplantados. Pessoal, mas aí a coisa pode evoluir mais um pouquinho. A pessoa ainda não teve morte cerebral, mas ela está tão doente, que apesar de ter consciência e ter raciocínio, né, não teve morte cerebral, ela não tem cura, né? Ela está, por exemplo, em um estado terminal de câncer e o que gera para ela dores terríveis, sofrimentos terríveis, com feridas expostas, com áreas necrosadas no corpo, né? E aí, essa pessoa, como ela tem consciência, ela pode optar, né? Eventualmente, ela pode optar em não ser mantida viva. Fala, olha, eu não quero mais ser mantida viva. Ou até, eu quero ser morta, né? Eu quero ser morta, porque eu não tenho viabilidade de vida, eu estou sofrendo muito, e esse sofrimento todo que eu estou tendo não se justifica diante a falta de viabilidade. Eu não estou tendo dignidade, e se eu não estou tendo dignidade, não faz sentido em manter uma vida sem dignidade. Então, ou eu quero que não me mantenham vivo, ou eu quero que me matem aí, né? E essa é a diferença de uma ortotanásia a uma eutanásia, né? Uma ortotanásia e uma eutanásia, né? Na ortotanásia não se mantém mais vivo, desligando os aparelhos. Na eutanásia, né, mata-se de fato aquela pessoa, por exemplo, com a administração de medicamentos aí para dormir e depois medicamentos para cessar as funções vitais, né? Entre aspas. Veneno, né? E tudo é veneno, tudo depende, o que muda é a quantidade, né? Tudo é veneno, mas vai depender da quantidade aí, né? Menos, talvez não é um veneno tão ruim assim, né? E muito leva à morte, aí realmente é o veneno, né? Como a gente entende na acepção do termo, né? Tudo é droga, o que varia é a quantidade, né? Tem gente que vai concordar com essas ideias, né? E tem gente que vai discordar dessas ideias aí, né? E tudo isso, todas essas ideias diferentes, é tudo com base num único direito natural, que é o direito à vida. E que se eu perguntar aqui, se alguém duvida da necessidade de proteção desse direito à vida, ninguém vai duvidar. Todo mundo vai falar, não, tem que proteger a vida. A vida é direito humano, é direito inerente aos seres humanos e, portanto, tem que ser protegidos. Mas quando a gente aprofunda a análise desse direito à vida, a gente vê aí que surgem, então, posições completamente diferentes, porque os seres humanos são completamente diferentes. Tem gente que vai entender que a vida é um valor absoluto e não vai admitir morte alguma, né? Não vai admitir o suicídio, não vai admitir o aborto, não vai admitir a eutanásia, não vai admitir a ortotanásia. Tem gente que vai falar que a vida não é um valor tão absoluto assim. Então, se já teve morte cerebral, desliga os aparelhos e retira os órgãos, porque ao retirar os órgãos, aquela vida em si, ela vai ser sobrevalorizada, porque ela já está perdida mesmo, mas ao retirar os órgãos, ela vai estar salvando novas vidas. Olha que beleza, protegendo o direito à vida, não da própria pessoa, porque aquela pessoa já teve morte cerebral, mas vida de terceiros. E tem gente que vai até admitir que a própria pessoa, ela pode retirar a sua própria vida, né? Ou então, se ela não consiga fazer sozinho, outrem pode ajudar, um terceiro pode ajudar, e isso seria possível, isso não seria crime de modo algum, porque, primeiro, é a pedido da própria pessoa, e segundo, porque essa
essa pessoa não tem mais viabilidade, ela é um doente terminal e ela está sofrendo muito em razão daquela doença, sem finalidade nenhuma, porque ela irremediavelmente vai morrer mesmo, e há pouco tempo, né? Em pouco tempo, não tem mais o que fazer. Né? Então veja que é possível N posições diferentes com base num único direito que é unanimidade aí, que é o direito à vida. O que se dirá de outros direitos que não são tão unanimidades assim como a vida? Por exemplo, o direito ao patrimônio, né? Direito ao patrimônio não é tão unanimidade como o direito à vida. E a partir do direito ao patrimônio não ser tão unanimidade aí, é que a gente tem doutrinas econômicas diversas, né? O capitalismo, né? E o socialismo, o comunismo, né? E isso se dá porque o direito ao patrimônio não é um direito tão unânime assim, né? Então veja que o direito natural ele acaba trazendo uma insegurança jurídica muito grande, né? O direito natural ele acaba trazendo então essa insegurança jurídica muito grande. Bom, pessoal, o direito natural aí, ninguém sabe de fato ao certo quando ele surgiu, né? Mas a sistematização dele, né, pelo menos racionalmente falando, ela vem aí do século XVII, né? A partir do século XVII, e o expoente dela é o filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant. E essa filosofia aí, né, essa teoria do justnaturalismo, que teve justamente esse ápice aí com o Immanuel Kant, com a fundamentação trazida pelo Immanuel Kant, no século XVII, ela entrou em declínio no século XIX. Ela entrou em declínio no século XIX, né? Por quê? Foi no século XIX que ocorreram dois fenômenos aí. Primeiro fenômeno, o surgimento dos códigos normativos, né? Dos códigos normativos, com o Código Civil Napoleão de 1806, e veja que, de forma até bastante rápida, porque a nossa independência, né? Nossa, Brasil, independência, foi em 1822, né? O Código Comercial Brasileiro em 1850, né? Portanto, aí, ainda na primeira metade do século XIX. Pessoal, e o surgimento desses códigos, né? Trazendo as normas jurídicas com uma sistematização muito grande, né? Com uma sistematização muito grande, acabou priorizando o código e a norma jurídica escrita nesse código né, em relação aos direitos naturais. E os direitos naturais, que eram, na verdade, ainda são meio bagunçados aí, né, em razão dessa própria bagunça, dessa falta de sistematização que é natural aos direitos naturais, acabaram, então, perdendo força, né, e a preponderância aí acabou ficando para os códigos, as normas escritas, que a gente vai chamar, né, que a gente vai chamar daqui a pouco de positivismo, né? Que a gente vai chamar de positivismo. Os códigos, as normas escritas são o positivismo. Pessoal, e um segundo fenômeno, então, que levou ao declínio do direito natural foi a laicização do Estado, né? A laicização do Estado. Estado laico é o Estado que tem uma religião oficial. E havendo a laicização do Estado, né, esse Estado ele acaba perdendo a religião oficial. Né? O que é Estado e o que é religião, gerando justamente uma separação do Estado das religiões. Né? Então, a laicização do Estado, ele permitiu, então, a separação do Estado das religiões, né? E com isso, pessoal, o direito natural acabou perdendo importância, porque a gente viu que o direito natural ele tem uma fundamentação religiosa também. E quando o Estado se desagrega, se separa da religião, essa fundamentação religiosa simplesmente deixa de existir perante o Estado. E, na verdade, o Estado se empodera, o Estado se torna poderoso, né? E as leis do Estado,
pelo simples fato de vir do Estado, prepondera, né? A religião aí, a proteção do ser humano acaba perdendo importância, acaba ficando em um segundo plano, né? Com a laicização do Estado, o Estado se empodera, o Estado se torna poderoso e as leis do Estado acabam sendo as normas jurídicas por si, né? Acabam sendo as normas jurídicas por si. E isso aí também é o que a gente vai comentar daqui a pouquinho como positivismo, né? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho com o positivismo, né? Então veja que o direito natural ele entra em declínio justamente no século XIX, porque é no século XIX, com o surgimento dos estados e com a laicização, com o surgimento dos códigos e com a laicização do Estado que surge o positivismo, né? E o positivismo, então, no século XIX, já no século XIX, passa a preponderar sobre o direito natural, né? Passa a preponderar sobre o direito natural. Bom, pessoal, agora, como eu disse para vocês lá no comecinho, o fato de surgir uma nova teoria contemporânea, que é, nesse caso, o surgimento do positivismo, ainda que coloque em declínio a teoria anterior, que nesse caso é o naturalismo, né? O naturalismo ele não deixa simplesmente de existir, né? O naturalismo não deixou de existir no século XIX, nem no século XX, e na verdade jamais vai deixar de existir. E até hoje, essas ideias de naturalismo, com essas fundamentações de naturalismo que eu trouxe para vocês, é a base de toda a teoria de direitos humanos, né? Todo o ramo de direitos humanos hoje, século XXI, ele é integralmente baseado, fundamentado nessas ideias justnaturalistas. Por quê? Porque a ideia dos direitos humanos é proteger direitos dos seres humanos, portanto, direitos inerentes. Olha aí, direito natural, né? E esses direitos naturais, eles servem como proteção dos seres humanos em face dos desmandos e dos abusos do próprio Estado. Olha aí, de novo, direito natural. De novo, direito natural. Então, tudo que a gente estudou de justnaturalismo, né, ele é a base e ele é usado aí para direitos naturais, para direitos humanos. Então, quando vocês entrarem aí na disciplina de direitos humanos, né, que provavelmente vai ser outro professor aí, né? Provavelmente outro professor, a gente até já tem a ideia de quem seja, né? O professor Guilherme já tem a ideia de quem seja. Vocês vão reestudar tudo isso do justnaturalismo, porque o justnaturalismo é a base dos direitos humanos. Os direitos humanos pregam, então, um direito inerente ao ser humano, e os direitos humanos pregam, então, a proteção desses seres humanos em face dos desmandos do próprio Estado, né? E quem explica muito bem essa ideia, né, é o professor Fábio Conder Comparato, né? Então, se vocês quiserem ler mais a respeito disso, busquem aí os escritos do professor Fábio Conder Comparato em direitos humanos, né? O Fábio Conder Comparato ele é muito interessante, né? A história de vida ou a história acadêmica dele é muito interessante, porque ele inicialmente era professor de direito comercial, agora chamado de direito empresarial, né? E aí, em um determinado momento da vida dele, ele fala, olha, eu vou partir para algo mais filosófico. E aí ele passa a trabalhar aí, a partir desse momento da vida dele, com direitos humanos, né? O que aparentemente é algo oposto, né? Uma contradição, porque ele começa com direitos, direito empresarial, né? Que é um direito de relações econômicas, e aí determinado momento da vida acadêmica dele, ele passa a trabalhar com direitos humanos, né? Com a área mais filosófica. Então é bem interessante aí essa contradição, né, dos seres humanos, né? E essa contradição do professor Fábio Conder Comparato. Eu gosto de trazer esse exemplo justamente para provar que nós, seres humanos, somos mutáveis, né, ao longo da nossa vida. E a gente defende posições diferentes e até, por que não, antagônicas aí, a depender do nosso momento de vida, né? Pessoal, e é por isso que existem dois livros que a gente deve relê-los sempre.
O primeiro é o Pequeno Príncipe, né? Porque cada vez que a gente lê o livro Pequeno Príncipe, a depender do nosso momento histórico, do nosso estado de espírito, a gente vai ter uma interpretação diferente, a gente vai entender algo diferente, a gente vai ter uma moral da história diferente. E o segundo livro é o caso dos Exploradores de Caverna, que, a depender do nosso grau de conhecimento jurídico, a gente vai conseguir enxergar cada vez mais coisa dentro desse livro aí, e argumentos novos, fundamentações novas, que anteriormente, às vezes, por mais com a atenção que a gente tenha lido, tenha passado batido, né? Porque nós somos mutáveis, nós somos metamorfoses ambulantes aí, né? Isso é bom, né? Porque permite que a gente se adapte, que a gente se adeque, né? E que a gente evolua. Mas, para fins de segurança, né? Isso é ruim, porque gera uma mutabilidade muito grande, que é uma das desvantagens do próprio direito natural. Pessoal, e para a gente, então, terminar o justnaturalismo, né, e poder aí dar uma paradinha, né, tomar uma aguinha e depois voltar para a gente continuar a nossa aula de hoje, né, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês para ajudar aí na elaboração do seminário, né, principalmente para o grupo que vai trabalhar o caso dos exploradores de caverna com base na teoria justnaturalista. Olha lá, eu coloquei aqui uma ideia de acusação e uma ideia de defesa, né? E a acusação, olha só que interessante, né? É possível usar o justnaturalismo para fazer acusação defendendo que a vida é um valor absoluto. E se a vida é um valor absoluto, os demais mineiros jamais poderiam ter tirado a vida de um deles, nem que fosse para matar a fome, nem que fosse para se manter vivo. Por quê? Porque a vida é um direito absoluto. E se a vida é um direito absoluto, ela deve ser protegida sempre e não se admite nenhum tipo de ato atentatório à vida. E nem mesmo para salvaguardar a própria vida, né, com alimento, para eu me manter vivo, nem mesmo para eu me manter vivo, eu poderia tirar a vida de outrem aí. Então, os mineiros, os demais mineiros que praticaram o fato aí, cometeram um crime e devem ser condenados. Pessoal, olha outra ideia aí para fins de acusação, que também é bastante interessante, né? A vida sendo um valor absoluto, né? A vida sendo um valor absoluto, um direito absoluto, a vida, né? Ela não pode ser retirada, nem mesmo havendo consentimento daquela pessoa. De modo que, tudo bem, o mineiro que morreu foi o mineiro que lançou a ideia. E a ideia foi executada de forma justa porque foi por sorteio, né? E ele lançou a ideia, então ele concordou, né? Ele, estritamente lançando a ideia, concordou com a ideia que era dele, de tirar a vida de alguém. Agora, a vida sendo um valor absoluto, nem mesmo ele concordando, né, como a vida é absoluta, poderia ter sido retirado a vida dele, porque ele não pode abrir mão da vida, porque a vida é um direito absoluto. Olha outra ideia aí para acusação, né? E se os outros mineiros tiraram a vida dele, não importa que ele concordou, a vida é um valor absoluto, esses outros mineiros cometeram crime também, né? E devem, né, ser condenados, Pessoal, mas tem muito mais argumentos além deles, né? Eu só estou falando aqui de alguns argumentos para dar uma ideia para vocês de como vocês vão trabalhar no seminário, né? E o que vocês vão buscar dentro do livro. Mas o trabalho aí é de vocês, já dizia o Capitão Planeta, né? O poder do trabalho é de vocês. Bom, pessoal, e para a gente finalizar e tomar uma aguinha, né? Eu trouxe também um argumento de defesa, né? Um argumento de defesa dos mineiros que cometeram, né, esse assassinato aí, né? E como argumento de defesa, eles até cometeram assassinato, eles não negam, mas eles não cometeram crime e, portanto, eles não poderiam ser condenados por esse crime. E o argumento é usar a vida como um direito, né, absoluto. Agora, sobre a ótica de quem cometeu o assassinato. Porque quem cometeu o assassinato, se não cometesse o assassinato, estaria morto.
estaria morto. Estaria, então, abrindo mão da própria vida. E a vida como um direito natural, um direito inerente aos seres humanos, esse ser humano, ele não é obrigado a se deixar morrer. Ele, ao contrário, deve buscar proteger, deverá resguardar sempre a sua própria vida. Então, quando esses outros mineiros matam, eles matam para poder comer, para garantir a própria vida deles. Né? E garantindo, então, a própria vida deles, eles estão protegendo a vida, eles estão protegendo o direito natural. Então, eles mataram, mas isso não pode ser considerado um crime, eles não podem ser condenados por isso, porque eles estavam protegendo a própria vida deles. Né? No direito brasileiro, isso recebe um nome, né? É o famoso estado de necessidade, que vocês já estudaram aí com o professor Luiz Antônio em Direito Penal, e também com o professor Maurício Salviano, né? Não sei se vocês estudaram em Direito Civil ainda. Se vocês não estudaram, vocês vão estudar ainda em Direito Civil. Mas em Direito Penal, provavelmente, vocês já estudaram. É o famoso estado de necessidade. Né? Eu estou necessitando e eu não sou obrigado a colocar em risco um bem jurídico meu, e no caso do caso dos exploradores é a vida, né? Para salvar um bem de terceiro. Né? Não sou obrigado a salvar o bem de terceiro e colocar o meu na reta, digamos assim, né? No linguajar bem chulo aí, né? Mas essa é a ideia, né? É o estado de necessidade, e veja que a fundamentação de defesa é baseada no mesmo direito natural que é a vida, né? Que é a vida. Então, mais uma ideia, né? Mais uma ideia aí para vocês usarem no seminário. Pessoal, nós terminamos então o direito natural, o justnaturalismo. Eu vou interromper aqui a gravação para não ficar um vídeo muito longo, e a gente então abre para as perguntas, abre para comentários de vocês, abre para sugestões de vocês, e depois a gente volta para dar sequência à nossa aula de hoje. Então, interrompendo aqui a gravação.